18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 2 minutos em Manaus, começando mais uma edição do programa 18 horas. Estamos todos aqui reunidos, eu, Carime Leão e equipe. Boa noite. Equipe, né, Carlão? Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Boa noite, gente. Mix. Olha aí, pessoal, participe conosco, hein? Dê aí um toque especial no nosso programa com a sua participação pelo WhatsApp, que é o 994887592, Carime. Exato, manda um zap pra gente, a gente quer ouvir você, quer saber a sua opinião, o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente noticia aqui no 18 horas. Participa. 6:03. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Governo do Amazonas decreta estado de emergência por causa da seca e anuncia medidas. Situação de emergência ambiental em 55 dos 62 municípios do estado tem validade de 180 dias. A Ponta Negra será fechada para banho a partir de segunda-feira. Agora 6 horas e 3 minutos em Manaus. Valeu você que vem acompanhando aí a melhor programação de Manaus. Você que está no melhor mix do Brasil. Continue bem, continue em 100,7. A partir de agora, os destaques do dia. Mais uma edição do 18 horas. E hoje é sexta-feira, 29 de setembro. O ano é 2023 no ar. 18 horas. Olha, começamos o programa de hoje mais uma vez falando aí da seca severa desse ano aqui no Amazonas, aqui no nosso estado. Agora já são 19 municípios, incluindo Manaus, em estado de emergência. O Rio Negro baixou de ontem para hoje mais 23 centímetros, deixando o nível abaixo dos 16 metros agora, hein, Carime? Bom, hoje de manhã, Carlão, o nível do Rio Negro no Porto de Manaus estava em 15 metros e 88 centímetros acima do nível do mar. Estamos apenas a 2 metros e 25 centímetros de bater a maior seca da história, que foi em 2010. E tudo indica que vamos ter este ano a maior seca, porque o rio está baixando num ritmo ainda muito forte e a vazante deve continuar até dezembro. Olha aí, diante desse quadro de desastre ambiental, o governador Wilson Lima anunciou no início da tarde a instalação do Comitê de Gerenciamento de Crise, hein? Crise da seca dos rios, e decretou situação de emergência em todo o estado. Esse clima aí, ele disse que haverá apoio da aeronáutica, inclusive, para atender as famílias ribeirinhas em dificuldades, em comunidades isoladas, e também doação de cestas básicas. Pois é, a seca este ano já afeta 60 dos 62 municípios, com exceção das cidades de Presidente Figueiredo e Presidente Figueiredo. Bom, hoje mais de 170 mil pessoas já estão sendo prejudicadas com a vazante dos rios. E esse número pode chegar a 500 mil pessoas atingidas caso a água continue descendo nesse ritmo. É muita gente nessa situação, hein? Na coletiva à imprensa, o governador anunciou que o estado vai contar com o apoio da aeronáutica para atender as famílias ribeirinhas em comunidades isoladas e doação de cestas básicas. Exatamente, Carlão, mais de 170 mil pessoas que estão sendo prejudicadas com a vazante dos rios. E o repórter André Meirelles acompanhou a coletiva do governador Wilson Lima, está aqui ao vivo pra gente e traz pra gente as informações. Boa noite, André. Então, o decreto vale por quantos dias? Muito boa noite, Carime, boa noite, Carlão, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui na 100.7. Isso mesmo, teve então aí a coletiva de imprensa, onde o governador do Amazonas, Wilson Lima, disse aí na manhã de hoje que vai decretar emergência aqui no estado por causa, claro, aí da seca. Ele também afirmou que instalará um comitê de crise, né, que muitos municípios já sentem o impacto da falta de insumos. Vamos logo acompanhar a fala do governador Wilson Lima. Muita gente já com dificuldade para ter acesso a alimento, segurança alimentar, muita gente está com dificuldade para ter acesso à água potável, e outros insumos que são importantes, né, e outros itens básicos. Dificuldades porque é exatamente por esse rio que chegam os insumos, né, a matéria-prima para a Zona Franca, e também é por onde saem os produtos acabados. 18 horas.
a fala do governador do estado, Wilson Lima. Olha, segundo ele, a medida é uma forma de concentrar esforços e recursos públicos para minimizar os impactos da estiagem que, segundo aí o governo aqui do estado do Amazonas, já afeta mais de 174 mil pessoas em todo o Amazonas. Além disso, estará suspensa a necessidade de licença ambiental para a construção de poços, isso para facilitar o acesso à água potável em regiões com crise no abastecimento. O estado também vai adquirir e distribuir kits alimentares para os alunos, né, em situação de vulnerabilidade alimentar, e ainda vai comprar 50 mil cestas básicas para famílias em vulnerabilidade devido à seca. Também será antecipado o edital com apoio de 8 milhões de reais para o programa de aquisição de alimentos junto aos produtores rurais, e os restaurantes pratos cheios deixarão de exigir o pagamento de R$1 nos municípios que estão em situação de emergência, né? Segundo o governador, entre as novas medidas, a dispensa de licitação de contratos de aquisição de bens necessários para os desastres está incluso a compra inicial de 50 mil cestas básicas e a flexibilização da licença para abertura de novos poços artesianos em áreas afetadas. Aquisição também e distribuição de kits alimentares para alunos em vulnerabilidade alimentar. Também vai ter um amparo a produtores rurais por meio do programa de aquisição de alimentos, isenção do valor de R$1 do programa Prato Cidadão. Isso nas cidades que já foi decretado emergência, porque alguns municípios aqui do estado já sentem inclusive o impacto econômico, como explica o governador Wilson Lima. Vamos acompanhar. Econômicos, a gente ainda não consegue mensurar. O comércio já está começando a ter prejuízo, o morador que está numa comunidade mais distante, em alguns municípios já está começando a ter prejuízo, as prefeituras estão tendo prejuízo na arrecadação de ISS, o Estado vai começar a ter prejuízo na arrecadação do ICMS. Há uma previsão de que os rios continuem baixando, mas isso é uma previsão. Isso começar a ter começar a mensurar os prejuízos daqui a 30, 45 dias. 18 horas. Ouvimos a fala aí do governador do Amazonas, Wilson Lima. Isso foi falado durante coletiva de imprensa hoje pela manhã. E sobre os municípios que já vivem esse impacto, ontem o município de Tapauá entrou em estado de alerta. Várias comunidades estão ficando isoladas, né? Equipes da prefeitura já enfrentam ali dificuldades para acessar essas comunidades. Inclusive, a gente tem um vídeo do rio Abufari, que é uma reserva biológica muito conhecida ali pelo local, onde um dos moradores acabou mostrando ali que a seca vem se agravando ainda mais a situação, né? Foi feito esse vídeo, quem nos acompanha pelas redes sociais pode acompanhar agora, ou a gente também conseguiu a fala de um desses moradores ali da comunidade. Vamos acompanhar. Nessa situação aí de areia, né? Quase, nós somos mais de 50 famílias que dependem desse Paranã e está nessa situação, né? Então, para nós aqui, pro Ribeirinho, tá um pouco difícil por causa dessa situação da areia, né? E a água também esquenta, aí fica muito complicado e muito difícil pro povo sobreviver. 18 horas. Muito bem, a gente acompanhou a fala aí de um dos moradores ali do município de Tapauá, ele falando sobre a situação que está ali pelo local. E isso a gente está falando, esse assunto de hoje, é que o governador Wilson Lima decretou a situação de emergência em áreas dos municípios afetados no Amazonas devido à seca, que já é considerada uma seca severa, e anunciou também outras medidas para reforçar as ações do governo do estado, já que estão em andamento por meio da Operação Estiagem 2023. O decreto, Karime Carlão, é válido por 180 dias e abrange aí um total de 55 cidades, Karime Carlão. É urgente isso. É urgentíssimo. Bom, só 2 municípios, Presidente Figueiredo e Apuí, que não estão nesse estado absurdo de emergência, de alerta por conta da seca severa, né? Agora fala a verdade, nessa situação. Karine. Agora fala a verdade, né, gente? Aí. Não é de agora que nós sabemos que vamos enfrentar uma situação severa, tanto de cheia quanto de vazante. Não é de hoje também que estamos falando aqui no 18 horas sobre o alerta da ONU, que em maio deste ano alertou sobre as consequências alarmantes do El Niño deste ano. Ou seja, nós sabemos
disso. Colocamos também aqui no 18 horas uma reportagem da Odineia Araújo, onde a Defesa Civil do Estado sabia que em dezembro do ano passado eles estavam esperando sim uma vazante severa. Então só agora o governo do estado resolve tomar medidas para aplacar, para amenizar o sofrimento do povo. Gente, eu estava pesquisando e essa seca, essa estiagem aí, além de tudo que eu já falei aqui, no dia 14 a gente já tinha notícias, já estávamos noticiando 14 de setembro a respeito desses efeitos devastadores, e só agora o governo anuncia medidas e que não são de agora. Não é hoje que as pessoas vão receber essas cestas básicas, muito menos essa água potável. Não é hoje, não. Eles ainda vão estudar o plano para entregar a comida para quem está precisando, Carlão. É aquele velho ditado, né, Karine? Primeiro precisa arrombar a porta para depois você colocar a tranca. 6h13, você no melhor mix do Brasil. Karine, olha só, tudo isso que o governador está anunciando, somente agora já era para ter sido feito há um mês, por exemplo, evitando que milhares de pessoas ficassem ilhadas sem água potável, sem comida e sem combustível. Governar também é prevenir, se antecipar aos problemas. Não podemos ser apenas reativos. Todos os anos temos seca e enchente, já é bem previsto, isso é óbvio. Mas sempre as medidas que ajudam só chegam depois que o desastre está feito, é o que eu falei. Exatamente, né? Depois já era, agora depois que já... arrombou a porta é complicado. Já era, as pessoas estão passando necessidade, as pessoas estão com falta de alimentos, as pessoas estão com dificuldade de ter água potável, gente. Lembrando que no dia 14 de setembro a gente já noticiava problemas de abastecimento de água e alimentos nos municípios de Tabatinga, Atalaia do Norte e Benjamin Constant. E de lá para cá, o que é que foi feito? Gente, 14 de setembro, não tem muito tempo. A gente já sabia que essas cidades estavam sofrendo com desabastecimento. De lá para cá, nada foi feito. O que aconteceu? Todo mundo esperou a situação chegar nesse ponto para tomar alguma atitude. Na época, a Defesa Civil já somava 32 municípios afetados diretamente pela estiagem. 4 já estavam em situação de alerta. As autoridades já esperavam que a seca deste ano seria parecida ou pior do que a seca histórica de 2010. Gente, eu tô falando de notícia da imprensa. 14 de setembro deste ano, a própria Defesa Civil já sabia disso. E o que fizeram? Absolutamente nada. Esperaram o povo padecer, ficar desesperado, ilhado, sem água, sem comida, para tomar alguma atitude que não vem hoje, tá? Hoje à noite a gente vai para casa, vai jantar, vai lanchar, mas essas pessoas que estão nesses municípios, só Deus sabe como é que elas vão ficar até essa ajuda chegar. Aí eu me pergunto, por que já não pediu uma ajuda, por exemplo, do Exército Brasileiro? Que é ele quem ajuda nas eleições todos os anos de eleição, o Exército Brasileiro que traça toda a parte, todo o esquema, ele já tem todo o esquema para distribuir e assegurar as eleições aqui no estado do Amazonas. Por que não pede essa ajuda do Exército para levar alimentos e água potável já? Isso já era para estar em curso, isso já era para estar acontecendo, não é semana que vem não, gente. As pessoas estão com falta de alimentos hoje. E hoje a seca afeta praticamente todo o Amazonas. 60 dos 62 municípios estão realmente em sérias situações. O número de cidades em estado de emergência já chega a 19. E só agora, com esse desastre sendo noticiado nacionalmente, que o governo do estado resolve aí baixar um decreto e anunciar medidas. Que nem a Karine falou, que medidas que não serão nem tomadas de imediato, né, Karine? Que deveriam ter sido, inclusive, adotadas há quase um mês já. Teria evitado muitos problemas realmente, teria evitado muito transtorno para o povo que vive nessa situação de emergência. O nome disso aí é incompetência, é falta de empatia com a dor dos nossos irmãos do interior, os ribeirinhos. Carlão, parece até que é de propósito, né? A gente tem as informações de novo. De emergência, né? Exato, a gente tem informação aí de dezembro da própria Defesa Civil em matéria noticiada aqui no 18 horas, que eles já sabiam que isso poderia acontecer. Parece até que é de propósito. Vamos deixar a situação piorar num nível que a gente vai lá no governo federal e pedir ajuda, pedir dinheiro. Facilita, né?
Facilita, porque agora vai tudo sem licitação. E o povo que fica padecendo na lama, sem comida, sem assistência. E estamos falando de básico, tá? De comida, de água. Agora, daqui a pouco, o que vem aí, além do prejuízo econômico para essas famílias, com certeza vão vir as doenças. Daqui a pouco nós ainda vamos falar a respeito de toda essa tragédia, de todas as consequências dessa seca grave, dessa falta de assistência do governo do estado, dessa falta de estudo, de cuidado com o seu povo. Isso a gente vai falar também porque já foi anunciado que a água, a chuva que vem agora no fim do ano, em novembro, em outubro, novembro, dezembro, vão ser poucas chuvas, ou seja, possivelmente não vai dar para aplacar todo o prejuízo que o estado está enfrentando agora. Isso também já foi noticiado. Ou seja, já está anunciado que teremos problemas de saúde, então já pode ir antecipando o processo. Pois é, mas aí não faz porque não quer, né? 6h18, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? A Ponta Negra será fechada para banho a partir de segunda-feira. Este pode ser o último final de semana, hein, pessoal? O último final de semana da praia liberada para os banhistas, pelo menos esse ano. Exato, Carlão. A repórter Nathalie Moraes está aqui ao vivo com a gente e tem mais informações. Ela, inclusive, esteve lá e já viu como é que está a praia, né? Bem seca mesmo. Boa noite, Nathalie. Então, o que está faltando para a prefeitura interditar a praia? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes do 18 horas. Karime, né? A Prefeitura de Manaus aguarda agora uma resposta do Serviço Geológico do Brasil. Na verdade, hoje, o prefeito Davi Almeida afirmou que a praia da Ponta Negra será interditada para os banhistas no mais tardar na próxima segunda-feira. Mas isso aí pode acontecer antes. Por quê, Karime? Porque na manhã de hoje a cota do Rio Negro atingiu aí a marca de 15,88 metros. Essa cota, inclusive, é abaixo do limite de segurança de 16 metros de profundidade. Esse limite de segurança veio aí ainda na seca recorde de 2010, né? Quando a Prefeitura, o Ministério Público, junto ao Corpo de Bombeiros, eles assinaram aí um termo de ajustamento de conduta, né? Eles assinaram um TAC, estabelecendo algumas condições mínimas, né? Isso porque naquela seca, naquele ano, pelo menos 12 pessoas morreram afogadas na Ponta Negra. E para não ter novamente, para a gente não repetir novamente essa tragédia, alguns ajustes precisaram ser feitos. Como eu disse, né? Essa medida ela é para resguardar a segurança dos banhistas que frequentam o balneário da Ponta Negra. A prefeitura aguarda agora o último laudo do Serviço Geológico do Brasil junto ao Corpo de Bombeiros para decidir se fecha ou não. Mas esse fechamento pode vir antes da segunda-feira. Vamos conferir agora o que disse o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Nesse momento nós estamos reunidos com o CPRM, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, e eu te asseguro que muito provavelmente esse seja o último final de semana com a praia aberta, independente da cota do rio, até pela segurança dos banhistas. Então, muito provavelmente entre sábado e domingo, no mais tardar segunda-feira, nós vamos interditar a praia para o banho, para os banhistas. Nós estamos pegando o último laudo do Corpo de Bombeiros com o CPRM para que a gente possa emitir essa informação definitiva para a população. 18 horas. Ouvimos aí a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, só corrigindo, Karime, são 16 metros acima do nível do mar. Mas desde o início desse mês, né, a vazante extrema do Rio Negro, o Corpo de Bombeiros vem atuando ali no balneário. Eles vêm fazendo uma medição diária para ver as condições. Eles têm avaliado o relevo, se apresentam ou não, condições para os banhistas realmente utilizarem ali a praia da Ponta Negra. Mas, Karime, hoje eu estive lá e o que chama a atenção no local, lá no balneário da Ponta Negra, é a grande quantidade de lixo, né? O rio baixou e o lixo veio à tona, né? Infelizmente, essa é uma triste realidade aqui na nossa capital. Outra coisa que também já chama a atenção é a quantidade de cauchi. A gente sabe, né? A gente vê ali aquela esponjinha ali boiando na água. É cauchi. E mesmo assim, tem gente se aventurando, viu? Tem. Em meio a esse calorão intenso. O cara é imune. Tem em meio a esse
esse calor. Se refrescar, mas a gente vê que a margem do rio já está bem mais avançada, mais pro meio. E você falou também que chegou a ver o nível do rio bem seco mesmo, aqueles elevados. Para quem vai à praia da Ponta Negra, né, constantemente, a gente sabe que o Rio Negro, né, tem aquela cor preta, aquela água com a cor bem escura, e hoje já é perceptível uma água barrenta. Você acessando ali o anfiteatro, você consegue ver já até algumas depressões, né? Eu leiga ainda, né, nessa situação, não sou nenhuma especialista do Serviço Geológico do Brasil, mas você consegue ver ali uma possível formação já de bancos de areia. Pronto, não tem mais aquela imensidão, né, do Rio Negro. Não tem. Mas olha só, falando em seca, né, ainda, outro fato que chamou a atenção aqui na capital hoje foi um jacaré de aproximadamente 4 metros que foi atingido aí por uma embarcação. Esse animal ferido acabou saindo para a faixa de areia ali na orla da Manaus Moderna, no centro aqui da nossa capital. Para quem nos acompanha pelas redes sociais, tá conseguindo ver agora as imagens deste animal. Segundo, né, aí informações de populares que estavam ali, a população realmente tentou arrastar o animal para a água. O patrulhamento ostensivo ambiental foi acionado para atender essa ocorrência, mas quando os profissionais chegaram no local, o animal já havia retornado ao Rio Negro. A gente percebe aí nas imagens, para quem nos acompanha, mas eu vou narrando para quem tá no rádio, a gente sabe que tem muito... As pessoas ali tentando ajudar. As pessoas ali realmente tentando ajudar o jacaré a voltar para a água. Ele estava ali com a cabeça machucada. Ele voltou e por isso não foi recolhido pelo batalhão ambiental. Outra situação que também chamou a atenção foi uma balsa carregada de alimentos que encalhou no Rio Madeira. Isso aí aconteceu lá no município de Humaitá. A população chegou a saquear esses alimentos. Como a Karime bem disse aqui no início do programa, a gente sabe que a situação tá difícil no interior do Amazonas, né? Esse caso aí aconteceu nas proximidades da comunidade do Pedral do Marmelo, no município de Humaitá. A embarcação navegava pelo Rio Madeira, transportando a mercadoria quando ela encalhou em um banco de areia formado aí pela seca do rio Karime e Carlão. Tristes imagens. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Valeu, Nathalie. Agora 6h24, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. O Amazonas registrou mais de 1.300 focos de queimadas em apenas uma semana. Segundo o monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, somente na terça-feira, dia 26, foram registrados 429 focos de calor no único dia. Durante todo o mês de setembro, já foram mais de 6.000 focos de queimadas. A repórter Odiné Araújo tem os detalhes. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, que monitora o avanço do fogo na região, fez uma espécie de ranking da quantidade de queimadas por dia ao longo de uma semana no Amazonas. O recordista em queimadas foi a terça-feira dessa semana, dia 26, quando 429 focos foram registrados no estado. O segundo lugar ficou com o domingo passado, dia 24, com 334 focos de queimadas. A sexta-feira passada, dia 22, registrou 180 focos. Já na quarta-feira dessa semana, dia 27, quando Manaus foi dormir sob uma nuvem de fumaça, o estado registrou 148 focos. O único dia que os números ficaram na casa dos 2 dígitos foi no sábado passado, com 32 focos de queimadas. Na soma da semana, o Amazonas registrou 1.373 focos. Se forem calculados os registros de todo o mês, o Amazonas teve até agora 6.597 focos de calor somente em setembro. O superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente no Amazonas, Joel Araújo, explica que as queimadas desse ano são resultado de uma triste cultura que ainda prevalece no estado, de desmatar um ano e queimar no outro. Infelizmente, o desmatamento dos anos anteriores, as áreas desmatadas dos anos anteriores, estão sendo queimadas agora em 2023. É um processo que é utilizado na Amazônia, que é o de derruba, em um ano, para a queima da área de vegetação derrubada no ano seguinte. Então, esse ano nós estamos vivendo um ano de queimada do desmatamento dos anos anteriores. E o IBAMA atua na questão dos incêndios florestais
dentro das suas competências, né, que são principalmente as terras indígenas. Dos 10 municípios em toda a Amazônia Legal que mais registraram queimadas no mês de setembro até agora, 4 estão no Amazonas. Lábrea tem 808 queimadas até o momento. Ainda na lista aparecem Novo Aripuanã, Boca do Acre e Humaitá, todos no sul do estado. Por isso, segundo o superintendente Joel Araújo, as maiores ações do IBAMA se concentram no sul do Amazonas. O IBAMA tem 3 brigadas de incêndio florestal no sul do estado do Amazonas, nos municípios de Apuí, Humaitá e Manicoré. Nós hoje fazemos esse enfrentamento com diversas estratégias, né, de operações que vão da apreensão do gado ao combate direto ao desmatamento propriamente dito, ao embargo de áreas desmatadas em terras da União e no combate à questão da cadeia produtiva da madeira ilegal. Com os mais de 6 mil focos de queimadas, esse já é o segundo pior mês de setembro desde 1998, quando o INPE começou a fazer o mapeamento. O pior foi no ano passado, quando o Amazonas registrou 8 mil focos de calor em setembro. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 28 minutos em Manaus. Boa noite para vocês, 100,7. Você na sintonia certa. Nós vamos conferir agora as participações no WhatsApp do 18 horas. Atenção, você que participou. Olha só, o Jorge Tavares da Compensa comentou: boa noite, Carlão. Tá complicado esse fumaceiro na cidade. De manhã, principalmente. Faz um apelo aí para a população evitar queimadas em locais de fácil propagação. Os bombeiros não têm como atender todas as ocorrências ao mesmo tempo. Abraços a todos. Valeu, meu querido. Valeu. E o Edson Jorge Granja, do Parque 10, mandou mensagem dizendo: é um absurdo o promotor que chamou a advogada de cadela teve como recompensa a aposentadoria. Isso é uma vergonha. E ainda chamam isso de democracia, onde os direitos não são iguais para todos. E digo mais, tá? Ele foi aposentado com salário integral de mais de R$40 mil por mês, tá lindo? E digo mais, esse não é o primeiro caso que isso acontece. Boa, isso acontece o tempo todo. Olha só, o Leonardo Garcia, do Eldorado, comentou: passando para mandar um abraço para vocês do 18 horas e manda um abraço para os motoristas de aplicativo que enfrentam esse trânsito caótico de Manaus. Alô, você. E o Cássio Oliveira comentou: fico triste com os ribeirinhos, estão como eles estão. Moro na Praça 14 e vejo o desespero deste povo e o que estão passando. O que ainda é pior é ouvir dos governantes que vão fazer isso e aquilo, que vão correr atrás para ajudar, mas todo ano é assim. Dessa vez é mais severo. E por que não se programaram antes? Tá vendo, gente? Isso é sempre óbvio. Do mesmo modelo. Todo mundo sabe, qualquer cidadão sabe por que não se programaram antes. Pois é, fica aí a dúvida do Cássio Oliveira. Valeu, Cássio, valeu, Leonardo, valeu, Edson e valeu você, Jorge Tavares. Participe também. O nosso WhatsApp é o 994887592. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 30 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite, Cadu. Bom te ver. Seja bem-vindo, Cadu. Então, agora teremos aí um mega concurso unificado. Vai ser praticamente um Enem do concurso público, não é? Explica mais pra gente, Cadu, como é que vai acontecer. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, essa ideia de concurso unificado vem do Ministério da Inovação e Gestão de Serviço Público. O nome já diz tudo, né? Inovação. Então tá aí para isso. É uma inovação esse concurso unificado, né? Uma novidade para todo mundo e vai mexer com a vida de quem está estudando para concurso público. E o que o concurso unificado ele traz de novo? Primeiro a gente vai falar como é hoje, né? O órgão do governo que precisa contratar mais servidores, ele acaba gerenciando todo o processo de concurso público. Autoriza o concurso, faz o pedido, contrata a empresa que vai fazer a prova e aí faz o chamado dos aprovados. Hoje é assim, né? E como vai ser a partir de agora? Vários órgãos do governo federal vão se unir para fazer apenas um concurso público. Vai ser um processo seletivo com uma etapa de prova geral
para todo mundo, seguida aí de uma prova de conhecimentos específicos, aí para atender as diferentes áreas, os diferentes órgãos. E aí essa prova única vai ser realizada em praticamente todo o país, Karime, ao mesmo tempo. E segundo o governo, em 179 cidades. Não é por isso que está sendo chamado aí, apelidado de Enem do concurso público, né? Não é o candidato que vai até a prova, é a prova que vai até o candidato. Muito legal, né? Essa ideia garante igualdade de oportunidade para as pessoas, principalmente para aqueles candidatos que moram no interior, onde o acesso à internet é difícil, não dá para se deslocar para a cidade. De repente ele quer fazer um concurso para Brasília, para um cargo que só tem em Brasília. Ele pode fazer em Manaus, ele pode seguir da cidade do interior, se dirigir a Manaus e fazer a prova, a menos que tenha uma cidade do interior onde vai ter essa prova, né? Então, o objetivo é facilitar a vida, né? Ainda mais para ele ter mais acesso a estudo, ter mais acesso às oportunidades. E para o governo federal, Karime, isso aí otimiza os custos, reduz os gastos, acelera também alguns procedimentos internos de seleção de alguns candidatos, né? Até porque, Karime, existe uma crítica muito grande com relação ao sistema de concursos públicos no país, né? Tem gente que chama até de máfia dos concursos públicos. No Congresso Nacional tem pedido de CPI dos concursos públicos, para você ter ideia que não tem ninguém satisfeito com o que está acontecendo atualmente. Por quê? Porque não passa aquele que sabe mais, aquele que está melhor preparado. O vencedor é aquele que supera a banca, que consegue acertar mais as questões dentro do tempo que é estabelecido. E o tempo é curtíssimo, né? São 50 e poucas questões e ainda mais redação e 3 horas. Então você tem que dar seu jeito, né? Chutar faz parte da vida de quem está estudando para concurso público, né? E quem faz concurso público, todo mundo já sabe, quem estuda para concurso público sabe que não se prepara para o cargo, né? Está se preparando para vencer a banca. É que nem autoescola, né? Você não se prepara para dirigir, você se prepara para passar no teste do Detran. Pelo menos o esquema é cheio de macete. Então, no concurso público, você estuda macetes para vencer a banca, FGV, pegadinhas Sebrasp, e tudo cada um mais, tem né, o seu Cadu? método. Cheio Exatamente. de pegadinhas, então, de qualquer... né? Demais. Então acaba que a tua qualificação, o teu preparo de experiência não é relevante. Vale o que você preenche, o que você faz ali na hora da prova. Sim. Então, de qualquer forma, esse concurso unificado, como a gente disse, é uma inovação. E o governo pretende preencher 8 mil vagas nesse processo seletivo, já para dezembro, e tentar fazer essas nomeações a partir de fevereiro. Então, para vários órgãos aí da administração federal. Então, quem é concurseiro precisa ficar atento, porque a estratégia de estudo vai mudar, né? Você vai se preparar para o concurso unificado. E eu estava me perguntando que é uma coisa, Karime, Carlão, que não está no decreto, não está nesse decreto. Será que eu, por exemplo, eu quero fazer concurso para o IBAMA, quero fazer concurso para o Ministério de Ciência e Tecnologia, eu estou interessado em dois órgãos. Eu posso fazer a mesma prova? Tá aí uma questão que não foi respondida. Isso daí é uma questão que talvez seja esclarecida lá na frente, na hora que soltarem esse edital aí. Karime, Carlão. Ei, Cadu, olha só, o presidente Lula, ele está de licença médica, né? Fora do posto, fora do cargo. Quem assumiu o comando? Nós estamos na dúvida, Cadu. Foi o vice ou a primeira-dama? O Alckmin ou a Janja? Ô, Carlão, primeiro a gente vai falar aqui sobre a cirurgia. Não é maldade não, não é maldade, tá acontecendo mesmo. A Janja tá querendo ser presidente normal. Ô, Carlão, a gente primeiro vai falar aqui sobre a cirurgia que Lula foi submetido no quadril hoje à tarde, por volta de 1h30. Ele já vinha se queixando, né, de dores desde a campanha política no ano passado. A situação piorou nos últimos meses, né? Então a cirurgia de astroplastia foi feita agora à tarde por volta de 12 horas, horário de Manaus. A equipe médica, que é formada aí por 7 médicos, disse agora à tarde que o procedimento não teve nenhuma intercorrência e que Lula já está acordado, conversando, enfim. Lula, ele também aproveitou ali que a anestesia, né, a anestesia geral, para fazer uma cirurgia de correção da pálpebra, né? Essa cirurgia já estava programada, só aproveitaram esse processo de anestesia geral. Agora que deu tudo certo, todo mundo se pergunta, né, quando é que ele volta ao trabalho, provavelmente aí na semana que vem, já na terça-feira, despachando no Palácio
Palácio do Planalto. Isso significa que, Carlão, que diante desse otimismo aí que foi passado hoje à tarde pela equipe médica, não vai ter necessidade de Geraldo Alckmin, que é o próximo da sucessão presidencial, assumir o comando do país, né? Porque Lula vai continuar trabalhando já na próxima terça-feira, provavelmente, ainda que recluso na residência oficial. E falando sobre a Janja, né, Carlão? A Janja, o que chamou a atenção, a visita dela no Rio Grande do Sul, na cidade de Lajeado, ela liderou uma equipe de ministros que foi lá para tentar resolver, né, essas críticas, tentar minimizar as críticas, né, contra o presidente Lula. Anunciaram várias medidas, só que a questão foi que Janja assumiu a ponta dessa missão. Não pode, ela não é vice-presidente. Quem deveria assumir a ponta da missão que foi ao Rio Grande do Sul deveria ter sido algum ministro, e não ela. Ela poderia ter ido, mas não podia ter feito nada. Então, por conta disso, tem parlamentar já entrando com ação no STF, questionando esse ponto. Tem gente entrando com requerimento de convocação de ministros, pedindo explicações com relação a isso. Então, Janja vem trocando os pés pelas mãos, fazendo uso de muita arrogância, passando por cima de muitos ministros, para estar ali ao lado como uma espécie de presidente da República informal. Isso daí está chamando a atenção. Até mesmo havia uma crítica com relação a Michele Bolsonaro, naquela época de Bolsonaro, né, antes da campanha, mas a Janja começou agora querendo ser presidente, e isso daí não está pegando bem, inclusive mancha a imagem do atual governo. Né? Ninguém merece. Carlão, mudando de assunto. Assim, eu só ia perguntar onde é que assina pro impeachment dela? Porque ninguém merece. Porque tá ridículo isso, né? Ninguém merece. Para com isso. É verdade. Se malmente o presidente está representando o povo, que dirá a primeira-dama, né? Aí. Então, onde é que a gente assina aí pro impeachment dela? Né? Ela tá difícil. tentando fazer correções, né? Ela tenta fazer correções. Mas ela não tem que tentar fazer nada. Ela não tem que tentar fazer nada. Ela é primeira-dama. A primeira-dama tem um protocolo. Social. Protocolo não é esse. Exato. A gente nunca viu essa postura, né, gente? Desde a redemocratização. Não existe isso. O principal nome das primeiras damas, pelo que eu lembro, era Ruth Cardoso. Né? Cadu, isso existe muito. Isso existe aqui do lado. Existe em municípios, isso. Eu já vi muito, né? Mas então, é uma coisa de província, né? Em municípios. Exatamente, gente. Agora, olha, gente, antes de devolver para vocês, mudando totalmente de assunto, tá? Porque esse assunto polêmico, mas ainda falando de governo, hoje saiu uma pesquisa do IBGE apontando que o desemprego no país caiu para 7,8%. Esse é um dado dos últimos 3 meses, o último trimestre, que foi agosto, julho e junho, né? Esse é o melhor resultado desde 2015. E nesse período, em relação ao mesmo período do ano passado, o desemprego era de 9%. Ou seja, a queda este ano foi de 1,1%. É uma notícia positiva para o governo Lula. Carlão e Karime. Obrigada pelas informações, Cadu. Valeu, Cadu. Bom fim de semana para ti. Cadu, peraí, Cadu. Ainda tem aqui, para finalizar, a gente tem novidades da disputa aí pela vaga no Supremo Tribunal Federal? Tem, sim. Karime, o presidente Lula tem essa decisão importante para ele tomar, né? Eu acho que foi isso. Os médicos deram esse quadro otimista até demais aí pro presidente Lula hoje à tarde, para dizer que o homem vai voltar a trabalhar, porque ele não vai largar esse osso, ele tem decisões importantes para tomar. Uma delas é essa, escolher quem vai ser o sucessor de Rosa Weber, né? Que ela já pegou o beco essa semana, tá saindo fora, o cargo vai ficar vago e ele tem prazo para indicar para apontar o seu indicado. Né? Isso daí é oficial, tem prazo regimental para isso. Então, o mais cotado ainda é o ministro da Justiça, Flávio Dino. Karime, Carlão, por quê? Porque ele é um jurista renomado, um homem muito inteligente, a gente já falou sobre isso, ele é experiente na área do direito e, principalmente, ele é fiel ao presidente Lula. No entanto, aí que vem o porém, né? Ele não vem fazendo bom trabalho à frente do Ministério da Justiça. Não é a pegada dele, a questão principalmente no trato da segurança pública. Os conselheiros do presidente Lula entendem, portanto, que diante aí da performance dele nos últimos meses, que o melhor lugar dele, agora que surgiu a oportunidade, é no STF. Talvez ele atenda melhor às expectativas deste atual grupo político em relação ao Cristiano Zanin, né? Que quando ele entrou, ele fez
totalmente o contrário do que se esperava, ou pelo menos o PT esperava, né? Parece que isso está certo, viu, Karime e Carlão? Tanto que a briga agora mudou de rumo. Agora a briga é para quem vai ficar no lugar de Flávio Dino. Então aí tem vários nomes sendo ventilados. O mais cotado aí é o Jorge Messias, que é o atual ministro da Advocacia Geral da União. Tem também o Ricardo Capelli, que vem fazendo até hoje um bom trabalho como secretário executivo de Justiça, foi interventor federal, assumiu o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, na época da pós-invasão do 8 de janeiro, fez um trabalho firme na condução das investigações. Então seria uma indicação mais lógica, mas tudo isso aí depende única e exclusivamente da decisão do presidente Lula. Tem gente pedindo para que Lula nomeie uma mulher, Karime, de uma forma que amenize a crise que ele criou lá atrás, ao tirar a Ana Moser do Ministério dos Esportes. Tem um movimento grande, inclusive, dentro do PT, para que ele, pelo amor de Deus, coloque uma mulher, substitua, né, uma mulher por outra em seu governo e possa amenizar essa crise com o grupo feminino. Então a Bolsa de Apostas até agora é para saber, dessa vez, quem vai ser o próximo ministro da Justiça. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Bom fim de semana. Bom fim de semana, Cadu. Sextou, galera. Sextou. Um abraço, gente. Até segunda, 6h42. 18 horas. Olha só, hein? Daqui a pouquinho você confere no 18 horas. Polícia Civil alerta para crimes contra menores de idade na internet. Atenção, esse é o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. Mix. Agora, quando são 6h43, nós vamos conferir a previsão do tempo para o final de semana, hein? Sábado e domingo. E é com você, Karime. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, não há previsão de chuva para este sábado. A previsão é de sol com algumas nuvens e não deve chover. A mínima prevista é de 26 graus, a máxima pode chegar a 38 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 25% e 85%. No domingo, também sol forte, não há previsão de chuva. A mínima prevista é de 26, a máxima pode chegar a 40 graus, segundo informações do Climatempo. Sol com algumas nuvens durante o dia. Mix. Olha, crianças e adolescentes têm sido vítimas de criminosos que atuam em aplicativos de mensagens instantâneas e redes sociais. Por isso, a Polícia Civil do Amazonas faz agora um alerta, hein? Atenção a todos para ficarem atentos aos crimes contra os menores de idade. Exatamente. Hoje, um homem de 42 anos foi preso. Ele é investigado por se passar por uma menina de 9 anos para conseguir imagens íntimas de crianças. Vamos saber mais detalhes a respeito do assunto agora na reportagem de André Meirelles. Cada vez mais inseridas no meio tecnológico e digital, crianças e adolescentes têm sido vítimas de criminosos que atuam em aplicativos de mensagens instantâneas e nas redes sociais, como explica o titular da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos, delegado Antônio Rondon. Polícias se utilizam dessas plataformas, criminosos bem específicos, inclusive pedófilos, eles vão em cima dessas plataformas utilizadas pelo público infanto-juvenil, pré-adolescente ou adolescente. E é justamente se travestindo de um personagem de acordo com o avatar que ele cria, ele consegue iludir e ludibriar os adolescentes, pré-adolescentes que entram em contato com eles por meio dessas plataformas. Para o delegado Antônio Rondon, os pais ou responsáveis precisam ficar atentos para as crianças e adolescentes não se tornar vítimas de cybercriminosos. Mas controlam o conteúdo, o acesso que seus filhos possam ter na internet. Enquanto seus filhos forem menores de idade, a responsabilidade é de vocês. Procure ter acesso integral do aparelho dos seus filhos, procure ter acesso ao conteúdo digital, às plataformas de mensagens que eles utilizam, para ter absoluta certeza com quem eles andam conversando e acessando no ambiente da internet. A maior autoridade e responsabilidade ainda é dos pais enquanto os filhos menores. Na manhã desta sexta-feira, Robson José dos Santos, de 42 anos, foi preso no bairro Japií, na zona sul de Manaus, suspeito de pedofilia virtual e pornografia infantil. O suspeito se passava por uma criança para atrair as vítimas na internet usando um perfil fake no Instagram, onde afirmava ser uma menina de 9 anos.
Por meio da rede social, ele interagia com outras crianças, a maioria com idade entre 9 e 11 anos, e pedia que elas enviassem fotos e vídeos íntimos para ele. Conforme o delegado Antônio Rondon, o caso chegou primeiramente à Polícia Civil do Espírito Santo, após a mãe de uma das vítimas flagrar a troca de conteúdos pornográficos entre ela e o suspeito. Dando um apoio operacional à Delegacia de Crimes Cibernéticos lá do Estado do Espírito Santo, fez o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro do Japim. O alvo era o nacional conhecido como Robson. Ele se passava como sendo uma menina de 9 anos, iniciava essa relação com as vítimas até obter conteúdo como fotos, vídeos íntimos. Ele já confessou que tem mais de 10 perfis falsos criados com essa intenção, alegou que faz esse tipo de situação há 3 anos. Ele vai ser então flagranteado, encaminhado à audiência de custódia. O homem preso em flagrante responderá por armazenamento de conteúdo pornográfico infantil. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 47 minutos. Chegou a hora da gente falar a respeito dos bastidores da política local com Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite. Cíntia, então, finalmente esse fumaceio que a gente está falando desde ontem, entrou na pauta dos nossos parlamentares? Conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Entrou na pauta, eles estão aí desde ontem postando alguma coisa. Entrar na pauta não quer dizer que vai ser feito alguma coisa, tá? Vamos com pelo calma menos aqui. estão discutindo, né? Quer dizer que estão discutindo o assunto. A fumaça passa e a discussão continua. Exatamente. Mas o deputado federal Amon Mandel, ele prometeu aí reunião ministerial. A gente chegou a falar sobre isso ontem. Prometeu fazer alguma coisa em Brasília, que ele não voltaria ainda para casa, apesar de quinta-feira ser o dia disso. E ele fez lá uma reunião ministerial e conseguiu viabilizar uma ajuda para o Corpo de Bombeiros, para conseguir recursos para o Corpo de Bombeiros. Ele anunciou que Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, confirmou apoio à Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas para fornecimento de equipamentos ao Corpo de Bombeiros, porque, daí fica mais fácil combater aí os focos de queimada. Entretanto, o coronel Muniz, que é o comandante do Corpo de Bombeiros, não ficou muito feliz com essa notícia, aparentemente, porque ele foi nos comentários nas redes sociais e escreveu assim: deputado, para conhecer a capacidade do comando militar do Corpo de Bombeiros, sugiro que converse comigo. Depois tiveram outras mensagens nesse sentido e as pessoas estranharam, tá tendo um movimento para ter algum recurso para ajudar e por que essa resistência? Mas, de qualquer maneira, essa conversa está acontecendo e imagino que vai se reverter aí, de fato, em alguma ajuda. E o Corpo de Bombeiros não está podendo exatamente abrir mão de ajuda, viu? Porque não tem... porque de fato não tem como negar que precisa de recurso, precisa de gente, precisa de uma série de equipamentos, enfim. Então, para quem está observando aí toda essa movimentação, Muniz apareceu como alguém que é muito vaidoso, sabe? Foi assim que apareceu os comentários ali depois do dele. Então, a discussão está acontecendo e a gente espera que ela se transforme em ação de fato. Karime, Carlão. Ei, Brinca, olha só, e o prefeito de Rio Preto, da Eva, que foi preso ontem pela Polícia Federal, mas foi uma prisão relâmpago, né? Já tá livre, leve e solto, inclusive aparecendo em solenidade pública. Não deu nem pra você, né, perceber essa questão da prisão, né, Blink? O que houve? O que acontece? Teve a operação, né, mas... Apesar de ter a operação que a gente falou aqui, Emergência 192, ela ocorreu na manhã de ontem, mas ele não foi preso pela operação. Ele foi preso porque foi encontrado com arma de fogo sem ter o porte legal. E aí, quando foi no dia de hoje, ele apareceu na Operação Estiagem, que André Meirelles falou mais cedo aqui, né? Sobre a Operação Estiagem, teve uma coletiva e Anderson Souza, prefeito de Rio Preto, que foi preso ontem, estava lá. E a gente conseguia interpretar um esforço dele em aparecer em público, sabe? Dizendo, olha, eu tô bem, tô de boa. Não tô preso, olha como eu não tô preso. Ao mesmo tempo, o câmera
coletiva, a Câmara Oficial, né, do governo, também fazia um esforço em não enquadrá-lo na imagem. Sim. Então, na política, tudo são símbolos, né? Então, o prefeito está ali, ele está mandando o recado, além de estar ali, o câmera fazendo ali um movimento também conta pra gente que não é legal ele aparecer naquele momento ali, não é bacana alguém que foi preso ontem aparecer ao lado do governador e toda aquela equipe que estava ali. O governador estava rodeado de outros parlamentares, também estava com o vereador presidente da Câmara Municipal de Manaus, Caio André. Ao lado dele estava a deputada Alessandra Campelo, deputado João Luiz, que são figurinhas ali carimbadas ao lado do governador. E Anderson Souza, né, prefeito do Rio Preto, também estava por ali. Karime, Carlão. Cintia, e os políticos aqui do Amazonas agora miram toda a artilharia contra a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, né? Que agora é persona não grata pela Assembleia Legislativa. Conta mais pra gente, Cintia. Então, os parlamentares da Assembleia Legislativa, eles subiram à tribuna para falar mal da ministra de Meio Ambiente, Marina Silva. Porque toda essa história da estiagem, mais fumaça e tudo isso, eles se posicionam dizendo que Marina Silva tem culpa, culpabilizam a Marina Silva, em especial por ela ser muito contrária, né, veementemente contrária aí às obras na rodovia da BR-319, e é como o Karime falou, persona não grata mesmo, com direito à moção de repúdio pela intransigência dela quanto a essa rodovia. Essa moção de repúdio, ela foi sugerida, foi feita ali pelo deputado Wilker Barreto, mas apesar de partir do deputado Wilker Barreto, que é um deputado de oposição dentro da Assembleia, ela foi muito reverendada pelos outros parlamentares que estão ali. Até porque é uma casa muito... A BR existe, é só uma questão de reestruturar o que já existia, né? E só que tiveram para a defender a BR e defender que a Marina é a grande responsável por todo o aquecimento e estiagem e tudo isso. Ok, a gente pode falar sobre a Marina ser contra a BR, mas é difícil ter argumento para você dizer que a Marina trouxe o fim do mundo, sabe assim? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, sem dúvida. Mas... colocaram tudo na conta dela. Tudo na conta dela. Foi por esse caminho, assim... por exemplo, o deputado Rosenha, ele falou que isso é um acidente climático que está sendo colocado nas costas do homem simples do campo, do homem simples ribeirinho, que isso não tem nada a ver com o homem simples ribeirinho e tudo mais, que isso é um momento climático, um problema climático que está acontecendo meio que... teve aí, entendeu? Aconteceu. O que é ignorar muita coisa antes, né? É isso. Eu trago mais informação segunda-feira. Bom fim de semana, Cintia Blink. Obrigada. Valeu, Cintia. Até lá. Até lá. 18 horas. Entrevista do dia. E começa neste sábado a 5ª edição da Feira Internacional de Gastronomia Amazônica. Para falar mais sobre esse evento, vamos conversar agora com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurante, Rodrigo Zamperlini. Muito boa noite. Seja bem-vindo ao 18 horas. Então, o que essa edição traz para quem for ao Centro de Convenções Vasco Vasques? Boa noite. Muito boa noite, Karine. Muito boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes da Mix. Essa 5ª edição traz uma novidade especial em relação às outras. Nós teremos um espaço mini-chefes voltado para as crianças a partir de 5 anos de idade. Então, na FIGA, nós não teremos a piscina de bolinha e o pula-pula. Quem for com suas crianças estará literalmente nós colocando a mão na massa, enquanto vão poder visitar os estandes voltados para os negócios de gastronomia com diversos fornecedores de produtos e serviços e, claro, as tradicionais aulas show com os nossos chefes convidados. Legal. E também uma programação enriquecedora de palestras. Este ano nós teremos chefes de outros países também. Sim, nós estamos com convidados da Colômbia, o Jaime Rodrigues, que é do restaurante Pelele, o 19º melhor do mundo naquela relação 50 Best, fica em Cartagena. Ele está vindo para cá para demonstrar uma de suas receitas. Ele vai usar flores amazônicas, tá? Que ele já pesquisou aqui em Manaus, ele já está aqui desde anteontem e ficou encantado com as flores amazônicas comestíveis e vai usá-las em suas receitas.
Também receberemos o chefe Heinz Lutz, que ele tem esse nome meio estranho mesmo. Heinz Lutz, ele tem 1 milhão de seguidores no Instagram, falando sobre um tema muito curioso, que é ciência e cozinha. E a sua aula vai estar também ligada a esse tema, né? De mostrar as transformações e tudo que acontece. A gente às vezes acha que é magia e dentro da cozinha ele pode explicar como isso acontece. É muito bacana também. Que maravilha. Então vamos para o serviço. A feira começa amanhã, sábado. Vai até quando? Vai esse fim de semana? E como é que é a entrada? Como que a gente faz para participar? As inscrições são pelo site figa2023.com.br. O evento é gratuito no sábado e no domingo, de 10 da manhã às 22 horas. Boa. Lá no Centro de Convenções Vasco Vasques, não é isso? Isso mesmo, Karine. Tá ótimo. Vasco Vasques. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Sucesso. Valeu. Muito obrigado em nome da Abrazel. Boa noite. Obrigada, ótima noite. Conversamos com o presidente da Abrazel, Rodrigo Zamperlini. 18 horas. Sexta-feira, final de semana com muitas opções de lazer. Você poderá inclusive aproveitar o fim de semana com o Domingo Aéreo, onde a Força Aérea Brasileira abre os portões para receber o público. Conferindo agora as dicas de final de semana com Nathalie Moraes. O Teatro Amazonas recebe hoje, a partir das 8 da noite, o Festival Amazonas de Corais, que chega à sua 8ª edição. Em um espetáculo de 2 horas, os tradicionais corais de Manaus se apresentam com o melhor da música de coral brasileira. A classificação é livre e a entrada é gratuita. Cícero Concerto será apresentado neste sábado no palco do Teatro Amazonas. Na obra, o artista sai em turnê com seu novo projeto em um concerto que une voz, violão, cinema e um universo de estímulos aos sentidos do espectador. A classificação é de 16 anos. Os ingressos para o concerto estão sendo vendidos no site shopingressos.com.br. Manaus recebe neste fim de semana o Domingo Aéreo. A base aérea de Manaus, que fica na Avenida Rodrigo Otávio, será palco do evento neste domingo, de 9 da manhã até as 6 da tarde. Este ano o evento traz uma celebração especial, uma homenagem ao 150º aniversário do pioneiro da aviação Santos Dumont. Os visitantes terão a oportunidade de ver de perto as grandes invenções e diversas aeronaves militares. A entrada é gratuita, mas é possível doar 1 quilo de alimento não perecível e concorrer a prêmios. Tudo o que for arrecadado será destinado a instituições de caridade. O Serviço Social do Comércio, o Sesc Amazonas, vai realizar neste domingo a primeira edição do Sesc de Verão aqui em Manaus. O balneário abre as portas para o público em geral a partir das 7 da manhã. A entrada será gratuita. Ainda no domingo, às 7 da noite, o Teatro Amazonas celebra a abertura do Outubro Rosa, campanha mundial que tem o objetivo de alertar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Com o espetáculo O Toque que Muda, que tem uma programação totalmente feita por mulheres e voltada para as mulheres. O espetáculo tem início às 7 da noite e a entrada é gratuita. Eu volto aos estúdios com vocês, Karime e Carlão. Você está ouvindo 18 horas. Agora 7 em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. Depois da Prefeitura de Manaus, o governo do Amazonas decretou hoje estado de emergência ambiental em 55 dos 62 municípios. O propósito principal do estado de emergência ambiental é atender às necessidades da população atingida pelas consequências da forte vazante, mas também oferecer recursos para atacar o aquecimento global, uma das causas das vazantes cada vez mais forte e frequentes. Trata-se também de uma resposta a compromissos ambientais do Brasil e acabam reconhecendo de alguma forma os efeitos da ação humana na crise climática. Por tudo isso, lideranças políticas na Amazônia já devem aumentar as ações contra o aquecimento global e tomar providências para que no ano que vem os problemas para a população não cheguem ao nível que chegaram este ano. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Um beijo, bom fim de semana, até segunda. Até segunda. Você ouviu 18 horas.